Bom, a gente vai agora para Brasília. Daqui a pouco teremos a votação do relatório final da CPI da Covid. O nosso repórter Túlio Amâncio traz, inclusive, um convidado para participar aqui do Jornal da Manhã. Túlio. Isso mesmo, Tiago. Estamos aqui no gabinete do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Está marcada para as 10 horas da manhã, portanto, daqui 30 minutos, se for pontual, vai começar a leitura do relatório. Senador, obrigado pela participação no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ontem houve uma reunião no apartamento do senador Omar Aziz para decidir a adição de alguns nomes neste relatório final. Estava aí em discussão também o do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima. Foi um pedido feito pelo senador Eduardo Braga. Qual foi a decisão após esse encontro? Bem, na verdade, nós incluímos várias sugestões de nomes de pessoas, agentes públicos e privados, empresas também, coisas que nós havíamos nos esquecido, pode-se dizer assim, de incluir na primeira versão. Com relação a essa questão do Amazonas, lá naquele momento houve um entendimento de que era importante incluir todo o relato que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga, porém no aspecto direto do indiciamento, o entendimento que houve era de que esses fatos deveriam ser incorporados ao processo que já corre no Superior Tribunal de Justiça, em que o governador, inclusive, já é réu. Foi essa a decisão inicial da maioria dos que estavam lá. Posteriormente, nós tivemos uma informação, que eu ainda não tive a oportunidade de confirmar, de que o relator teria feito a opção de realmente manter o indiciamento do governador por parte da CPI. Mas nós só vamos saber isso daqui a pouco, quando tivermos a versão definitiva do relatório por parte do senador Renan Calheiros. Então, só reforçando o que o senador acabou de dizer, há a possibilidade, sim, de aparecer o nome do governador do estado do Amazonas nesse relatório final, que deve ser apresentado daqui a pouco. O senador Eduardo Braga, ele impôs uma condição de votar com o G7 por conta desse nome do governador aparecer no relatório. O G7 pode virar G6 nessa reta final ou não há essa possibilidade? Olha, a decisão final ela será tomada pelo coletivo. Se o senador Eduardo Braga considerar que um relatório que é bastante forte como esse, bastante bem feito, muito bem consolidado, consubstanciado em fatos, ele considerar que não merece o voto dele, eu acho que politicamente ele é que tem que responder. Se ele acha que o presidente Bolsonaro não deve ser indiciado por todos os crimes que cometeu, será uma decisão dele, não é? Nós achamos que não pode um tema regional, seja qual for a discussão a ser ao final concluída, não pode se sobrepor a um debate mais importante, que é o debate nacional. Mas essa condição... Eu repito, vamos aguardar qual foi a decisão final do relator. E nós temos votos para vencer a aprovação do relatório, com ele ou sem ele. Lembrando que quem vota são os senadores titulares da CPI. São 11 titulares, é necessária a maioria simples para a aprovação, portanto, 6 votos. Tiago Berraich e Adriana Reid estão nos estúdios, nossos apresentadores, eles também têm perguntas para o senhor, por favor. Túlio, uma pergunta rápida para você passar para o senador em relação a essas últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre as vacinas em relação ao HIV. Isso vai aparecer de alguma maneira no relatório, porque alguns senadores já se manifestaram em relação a isso. Sim, repasso a pergunta do Tiago, senador. Tiago perguntou sobre essas recentes declarações, ou melhor, na live de quinta-feira, onde o presidente Bolsonaro divulgou uma notícia falsa ligando a vacina contra a Covid-19 ao vírus da AIDS. No relatório vai conter algo sobre isso? Sim, nós vamos registrar esse fato como mais uma ação de desinformação feita pelo presidente da República e, paralelamente, nós vamos apresentar ao Supremo um pedido para que determine que o presidente da República desfaça os argumentos falsos que ele divulgou, sob pena de pagamento de multa diária,
E caso isso não aconteça, nós temos também um ofício que pede o banimento definitivo do presidente da República das redes sociais que circulam no Brasil. Quem tem foro privilegiado, a sugestão de indiciamento segue para a PGR, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, já tem um agendamento para amanhã, às 11h30 da manhã, segundo o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, para encaminhar esse relatório a Augusto Aras, procurador-geral da República. O que esperar de Augusto Aras? Vai engavetar ou vai dar seguimento a essas denúncias contra o presidente? Bem, nós esperamos que ele cumpra o seu dever e haja de maneira coerente com o que tem sido a vida pública dele, de uma pessoa que construiu uma carreira muito consolidada em torno dos ideais do cumprimento da justiça e, como tal, eu acredito que ele deverá fazer aquilo que a Constituição prevê. E se ele o fizer, ele vai dar seguimento às demandas da CPI, no sentido que sejam abertos processos contra o presidente da República e contra outros atores que têm o foro especial junto ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Augusto Aras pode acatar de 1 a 9 crimes, sugeridos na CPI, não necessariamente os 9. No estúdio, mais alguma pergunta ao senador? Túlio, olha, vou agradecer a você e também a participação do senador. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. A Jovem Pan, em instantes, vai acompanhar diretamente também do plenário do Senado essa votação plenária da CPI do Senado, a votação final. Bom trabalho, Túlio, estaremos te acompanhando.